Vamos falar da primeira consulta odontológica programada? Então, a primeira consulta odontológica programada, vocês estão inclusive vendo odontograma, estamos falando de saúde bucal, então, primeira consulta odontológica programada. E o que é essa primeira consulta e para que ela serve? Avaliação das condições gerais de saúde bucal para exames clínicos odontológicos com finalidade diagnóstico e elaboração de um plano preventivo terapêutico. É registrado um prontuário individual em SOAP e vocês já estão vendo que está em SOAP o odontograma. Esse indicador ele nasceu para que a população conseguisse ter acesso à saúde bucal. Então, a única forma é programar essas consultas. Bom, eu tenho duas formas de programar. Eu tenho como agendar esses pacientes, levantar o número de paciente e agendar aqui na agenda. Como eu também posso atender o paciente e no final desse atendimento agendá-lo, ok? Principalmente o paciente que aparece em demanda espontânea na unidade. Tá lá, já vamos aproveitar. Mas entenda, tem que programar. É necessário que a odontologia use a agenda e programe os seus pacientes para que eles compareçam em um fluxo organizado e adequado dentro da unidade de saúde. E ela então saberá a quantidade de paciente que ela tem na área para realizar a primeira consulta odontológica. A primeira consulta odontológica, ela deve ocorrer 12 meses após a primeira consulta, que gerou um tratamento, que foi concluído esse tratamento, esse plano preventivo terapêutico. Não, e aí ocorreu provavelmente um retorno, né, para manutenção. Esse paciente passou um período sem retornar na sala e novamente a odontologia precisa estar avaliando esse paciente. Então, ocorre 12 meses praticamente depois. A agenda ela é muito importante para odonto nesse momento. É um indicador. Então, consulta odontológica programada. Então, vamos supor que esse paciente, tá? É um paciente que ele chegou numa demanda espontânea, mas eu preciso atender ele numa demanda programada. E eu já na avaliação, na anamnese, preenchi lá, né, subjetivo, objetivo, avaliação, já fiz o plano, já usei o odontograma todinho. É necessário que a odontologia use a evolução odontológica, que é o odontograma, tecidos moles e duros, periodontia, tá? E utilize procedimentos odontológicos, porque tudo que ela faz de procedimento preventivo, curativo, restaurador, né, que estão interligados esses procedimentos, ela precisa estar utilizando esse campo, informar qual que é o dente, né, o procedimento que foi realizado, observar e adicionar. E aí abrirá um outro campozinho aqui com essas informações. Então, esse paciente é a primeira consulta, então eu tenho que clicar em primeira consulta, tá? Foi presencial, forneci algum tipo de material? Forneci, então eu clico o que eu forneci. Procedimento administrativo, ó, primeira consulta odontológica, já veio para cá automático. É um tratamento que concluiu? Não, não é. Chegou numa demanda espontânea, eu vi que era necessário atender ele adequadamente, ele não tinha nenhuma consulta, marquei como primeira consulta, aproveitando, né, da situação, e eu vou retornar, eu quero que ele retorne. Então, eu quero que ele retorne para uma consulta agendada. Então, eu posso liberar ele
e depois agendá-lo em agenda, como eu posso aproveitar e já agendar ele aqui, ó, tá? Coloco o nome do profissional, a data, o horário e finalizo e ele automaticamente vai para a agenda. E aí é interessante ter o controle dessa agenda, porque eu preciso estar todo dia indo nessa agenda, todo dia trazendo esse paciente da agenda para a lista de atendimento. E se ele se ausentou, eu preciso informar a ausência dele, ok? Que ele não compareceu, que ele não aguardou o atendimento. E eu faço isso na agenda ou na lista de atendimento. Então, gente, é importante que vocês utilizem esses campos, tá? Porque senão não conseguirão bater as metas dos indicadores. Vamos cancelar, hipoteticamente fica como atendemos.